E uma das questões centrais é justamente entender qual foi essa ruptura do nazismo e stalinismo, né, que ela faz referência. O que que aconteceu para a gente ter esse momento histórico, né, que esse sistema autoritário prevaleceu. E aí ela vem dizendo que o que que a gente pode ir questionando ou indagando para entender. E um dos pontos centrais seria a pessoa humana, né? Perdeu sentido ali a definição e o entendimento da pessoa humana, e a pessoa humana ficou entendida como supérflua e descartável. Né? E tirando esses padrões, né, e categorias assim do direito natural e uma experiência mesmo ético-jurídica que não de entendimento que a pessoa humana perdeu o valor, perdeu o sentido e foi possível ser tratado enquanto supérfluo, né? Esse seria o diagnóstico da teoria assim da autora para a gente entender que por que essa ruptura, né, aconteceu do direito natural e do entendimento de pessoa humana. Isso é um ponto. Ela disse que aconteceu essa ruptura e por isso foi possível o totalitarismo. E como é que a gente pode evitar que isso aconteça novamente? Então, um dos caminhos seria retomar uma análise crítica do pensamento ocidental, com o objetivo de examinar as condições políticas e jurídicas para assegurar um mundo comum, plural e diversos, né? Baseada no próprio conceito aritianos que o autor traz aqui para gente de natalidade, impedindo um novo estado, né, de totalitarismo de natureza. Então, a pessoa humana para não perder esse sentido e o direito legal e as questões jurídicas e políticas de entender o direito da pessoa humana sendo resguardado enquanto pertencente ao mundo comum, plural e diverso. E a questão também central da natalidade, que aí foi a experiência também pessoal dela de ficar sem pátria, sem referência, sem direitos civis, políticos, né? E ficar sem lugar no mundo. Então, isso é uma das questões centrais aqui que ela vai trazendo como análise. E como o pensamento é atual a contribuição da autora, né? É atual porque no mundo contemporâneo a gente ainda tem, apesar de não ter um sistema totalitário, você tem situações graves que vão ainda colocando em xeque se os direitos humanos estão válidos, sabe? Estão sendo preservados. Em relação às situações políticas, econômicas e sociais, porque aí a gente tem a questão das violências, a questão da guerra, a questão dos episódios terrorísticos, né? A questão das limpezas étnicas e ainda essas manifestações excludentes e intolerantes, né, ao outro. E como se pensar essa reorganização a nível de direitos humanos. Tomando como base sempre essa sobreposição entre o que foi possível, o que aconteceu para viver esse episódio do totalitarismo, né? O autor vem trazendo algumas análises da autora, né, sobre como a Hannah Arendt concebia o totalitarismo, então ideologia, né, de emprego de terror, de medo, seres humanos supérfluos e não há valor à pessoa humana. Enquanto a contradição com uma justiça tradicional à época do episódio, né, da ascensão do nazismo, que aí era uma definição de punição proporcional a um ato punível, uma distribuição equitativa de bens e boa-fé e o valor à pessoa humana. Então, a gente já vê uma sobreposição entre a justiça, né, tradicional e os valores preponderantes do sistema, né, totalitarista. E entendendo esse diagnóstico que aconteceu de ruptura de um para o outro, é que ela vem chamando e trazendo as evidências, né, do que corrigir.
E eu estou tentando trazer aqui numa linguagem bem acessível, porque o texto ele traz uma linguagem bem jurídica, né, que a gente não domina e que não tem muito os termos, ele vem trazendo muito termo jurídico, termo em latim e essas comparações. Então eu estou trazendo aqui como eu entendi, como eu acho que pode ser mais tranquilo, né, para a gente ter essa conversa. E com isso, para a gente entender essa contraposição entre os dois sistemas, é feita uma revisão sobre uma revisão de literatura, do próprio contexto histórico, né? Sobre uma definição dos direitos humanos pela ótica do direito positivo, né? E como esse movimento foi acontecendo do século XVIII até os dias atuais. E nessa definição entre o direito positivo, né? E que os direitos humanos é baseado nisso, a gente sinalizado duas gerações. A primeira geração, em que existiam os direitos civis e políticos, garantindo a individualidade e a diferença entre o Estado, a sociedade, né, e pedindo a dissolução do indivíduo no todo coletivo. Então você tinha as duas esferas, indivíduo, coletivo, e uma não se sobrepõe à outra, garantindo instâncias específicas do direito. E na segunda geração tem um movimento dos direitos econômicos, sociais e culturais concebidos como direitos do indivíduo em relação à sociedade. E que haveria um saldo pelo Estado para os indivíduos terem esses direitos, né? Então, é um direito popular à titularidade coletiva. E aí, aqui como exemplo, é trazido o modelo da Revolução Francesa, né? Em que tem um movimento daquele princípio dinástico, monárquico, heranças, né? De terras, de direitos, de uma linhagem superior às pessoas, à sociedade, e o princípio da nacionalidade, que é o que vai ser um dos motivos aí depois da gente poder trazer a discussão em relação à Revolução Francesa, né? E nesse contexto do princípio da nacionalidade é que tem os dois pontos também importantes, que é a questão dos apátridos e dos refugiados, né? Porque se perde esse princípio da nacionalidade, como essas pessoas ficam situadas no mundo em uma visão de direitos políticos, direitos civis, culturais, sociais e econômicos, né? E aí é um dos pontos que a Hannah Arendt traz, que uma das questões centrais seria, então, a cidadania ser um direito de todos. É o direito de ter direito. Esse seria o primeiro direito, né? O direito de pertencer a uma comunidade política, já que essa esfera política é que determina, né? Essa questão dos direitos a ter direito. Sinalizado ali na página 58. E com base nisso, as situações que favoreceram ali as condições do genocídio, né? Como eu já falei, é o ser humano enquanto ser supérfluo, privação da cidadania. E ele entendido, né, como um crime global e contra a humanidade. E por isso a necessidade dessa análise profunda de entender o que aconteceu, evitar que não aconteça mais, né? Então, assim, dar bases legais e jurídicas para que não aconteça mais. E como ter essa base se não tinha referência? Isso é um dos problemas. Não se tinha referência. Como eu vou avaliar algo que eu não tinha referência? Eu não tinha uma base jurídica, eu não tinha precedentes para avaliar e poder julgar, né? Então, por ser a questão do genocídio é justamente, ela foi frontal, foi assim, algo que tirou a diversidade e a pluralidade das pessoas, né? Tirou essa condição humana, tratou as pessoas enquanto objeto, né? E para Hannah Arendt não tem como avaliar a condição humana fora de um mundo plural, fora de um mundo de diversidade. Não se vai encontrar, não vai poder viver a condição humana fora de um contexto que não seja plural, que não entenda essas diversidades, né?
É um pouco do registro ali que ele traz no texto 60, ali no, até a página 62 do texto, ele vem trazendo e abrindo cada ponto, vem linkando aos livros e obras, né, que ela conseguiu fazer essas discussões. Porque aí já no finalzinho do texto, aqui, entre a página 63 a 65, ele vai trazer um pouco, o autor, um compilado, que ela não deixou uma receita pronta, não tem uma definição, um sistema, como deve ser feito, mas ela vai trazendo pontos centrais de análise que pode contribuir e que vão dar esse subsídio e essa proteção para o episódio, né, do genocídio, né, o sistema totalitário volte a acontecer. E aí um dos pontos é justamente isso, para ele não voltar a acontecer, eu tenho que entender o juízo, como na parte jurídica, né? Como é que é feito o juízo, como um juiz avalia e vai direcionar, vai julgar um caso, né? Então, como julgar particularidades para o qual não existe previamente um dado universal, que foi o caso do genocídio, né? Então, a Hannah Arendt, né, ela vai trazer uma reflexão baseada na ótica reflexiva e racionante do Kant, baseada numa reflexão do universal para o particular, né? Tentando trazer esse movimento de entender o evento de uma forma global e como ele aconteceu numa esfera particular, né? E os pontos centrais de análise da Hannah Arendt para essa contribuição de uma reflexão sobre os direitos humanos seria o primeiro ponto, a cidadania. A cidadania é entendida como o direito de ter direito, né? E todos esses direitos estando inseridos e entendidos no âmbito de uma comunidade política. E aí pegando bem esse exemplo, né, da situação de uma pessoa apátrida, né, sem lugar no mundo, que aí ela fica privada de direitos. A repressão ao genocídio, que deve ser comum, né? É uma esfera universal essa repressão e esse entendimento ao genocídio e a todas as falhas jurídicas e que foram coniventes ali para o genocídio, né, acontecer. O estudo da obrigação política, e aí traz algumas reflexões sobre o direito de associação, o direito, né, da autodestituição dos povos e o da desobediência política, desobediência civil, que aí é um entendimento também dessa reflexão do efeito do direito representativo e o direito direto, porque até onde o direito representativo é uma condição dessa, de situações desfavoráveis e de situações que o direito representativo não está conseguindo valer os direitos, né, civil, até onde ele valeria, e que nessa situação ela é a favor do direito direto, né, em que as pessoas participem ali ativamente e que, num caso extremo, seja valorado a desobediência civil. Não é que ela é contra uma representatividade, mas ela vê fragilidades nisso, porque como aconteceu no sistema totalitário, as pessoas não tiveram voz, não puderam participar ativamente e o direito representativo foi falho. Outro ponto, o direito à informação, né? O espaço público e democrático. Onde também nesse espaço público e democrático tem duas esferas bem definidas, que é o direito à intimidade, o direito privado e a vida humana na esfera pública. Não foi um texto fácil, mas eu fiquei muito feliz com esse seminário, assim, porque eu fui atrás de informações sobre a Hannah Arendt, sobre essa discussão dos direitos humanos que a gente está iniciando através da disciplina. E apesar de não ter uma linguagem acessível, porque é uma linguagem filosófica distante ali da nossa realidade, né? Eu gostei bastante. Acho que traz contribuições significativas e que a gente pode aí ter o gancho, né, para as outras discussões do seminário. Espero que tenham gostado, gente, que tenha conseguido ficar claro também as ideias que eu tenho trazido aqui. E continue aí a discussão na sala de aula. Obrigada.